Conte pra gente quem é você. Bom, pessoal, eu sou Juliano, diácono aqui da Igreja Central de Santa Bárbara. A gente vai conversar um pouquinho sobre a minha história de vida, sobre a AIDS. Juliano, você veio da onde e quando? Eu vim do litoral de São Paulo, do Guarujá, faz mais ou menos uns 2 anos. Vim trabalhar aqui na região e eu fiquei. Eu tive no total comigo 4 irmãos, mais 2 homens e uma mulher. E você tem uma história com um irmão que era hemofílico. Isso. Ele herdou isso da minha mãe, né, que vai passando de geração. E o interessante é que todos eles tiveram hemofilia, só eu que não. Conta pra gente como é que foi que descobriu, como é que foi esse momento. E conte especificamente quem era esse irmão, onde estão os seus irmãos. Bem, como eu disse, éramos 4, né? E na verdade hoje vivo só tem eu. Esse que morreu com HIV era o André, ele era gêmeo da Andréa. A Andréa faleceu primeiro, mas não de HIV. E o Marcos, que era o caçula, morreu com 5 anos, numa brincadeira de igual com a pedrada. Uma história bem trágica assim, minha família. Mas foi assim, o hemofílico ele tem que fazer um exame de rotina, para ver se as plaquetas estão normais, se não está com anemia e tudo. E num desses exames de rotina, minha mãe foi num posto médico, levou ele, né, o André. E aí chegou lá, fez o exame e tudo, e voltou à tarde para pegar o resultado. Minha mãe estava tranquila, né, porque nunca passava pela cabeça dela que meu irmão tinha HIV ou qualquer outro problema. Na cabeça dela era uma anemia, alguma coisa assim. Mesmo porque meu irmão tinha problema com droga, não era cara de zoeira. Na época ele tinha 21 anos. 21 não, perdão, ele tinha 20. E aí o médico chamou ela numa sala lá e falou, ó, tem um problema no resultado do seu filho, o André, e ele é HIV positivo. Aí minha mãe relutou em acreditar, achou que tinha havido um problema com o exame, tanto é que ela procurou um outro hospital depois e fez um outro tipo de exame, até o nome, até Elisa o nome do exame, só que o exame também acusou. E aí o mundo da gente cai, né, na hora, porque a gente nunca imagina. Tanto é que numa fase do tratamento, eu cheguei a comentar com ele e falou, Juliano, eu sou virgem. E aí minha mãe começou a unir os fatos e ela descobriu que meu irmão tinha pegado AIDS e uma transfusão de sangue. Porque o meu filho é comum isso, fazer transfusão, viver tomando soro, plasma, esse tipo de medicação. A AIDS, uma coisa interessante é que atacou o coração dele, começou a dar vários problemas no coração dele, cresceu o coração dele, começou a ter falta de ar constantemente. E com isso ele... Pneumonia? Não chegou a ter pneumonia, não. Mas ele vivia com falta de ar por causa do coração, que cresceu e disparava do nada. Chegava a 180, 190. E aí vivia nesse lance do hospital, né? Minha mãe, ela sofreu muito, porque às vezes ele, na metade do tratamento, só um detalhe, e quando ele descobriu até ele morrer, durou 9 meses. Tipo, ele descobriu no começo do ano, mais ou menos em março, ele fez aniversário em outubro, 21, quando foi em novembro ele morreu. E minha mãe passava a noite com ele chorando às vezes, que ele tinha problema na junta, né? Começou a doer a junta, que não se movimentava mais direito. E aí ela ficava acordada, noites e noites. Às vezes ela queria ficar acordada, aquele lance de mãe, de se apegar, de ver o filho sofrendo, mas ela não aguentava, o corpo não obedecia mais, ela ficava assim, bêbada de sono. E ficou nesse lance do hospital casa. Ele passou o aniversário em casa, mas já passou meio, sabe, uma pessoa também, já parece que não tem consciência de onde está mais. Fica meio que viajando. E aí sem contar que, como era a década de 90, isso rolou esse preconceito, e minha mãe via isso nas minhas tias, entendeu? Não queria usar toalha, ele ficou o rosto. Isso aí machucava minha família mais ainda, né? Eu, como era recém-convertido na época, tentei me apegar mais com Deus e tudo, sempre você fica naquela esperança de que vai curar, não tinha aquele lance de propósito de Deus ainda, mas você fica querendo se apegar de que não, vai dar certo, vão achar uma cura. Eu ficava assim, igual alucinado na internet, procurar algum medicamento, alguma fruta, sabe, aquele lance de sonhando. Mas Deus não quis isso, ele viu eu falecer em outubro, em novembro, um mês antes assim dele vir a falecer, aí sim começou aqueles lances de hemorragia, sabe, de sair sangue pela boca, pelo nariz e tudo. Ele começou a piorar em setembro, outubro, aí eu falei do evangelho para ele e tudo, ele se converteu aqui no hospital. Ele teve uma melhora, veio para casa, mas eu não conseguia andar mais.
Andava já se apoiando todo mundo, já estava muito fraco já. Aí nessa que ele voltou para cá, ele chegou na igreja umas 3 vezes, mais ou menos. Aí teve uma piora, ele foi pro hospital, e uma vez lá minha mãe foi visitar ele, na hora da visita, cara. Quando ela chegou no quarto, estava saindo sangue pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Aí ela falou que ele deu um grito assim, não sei se de dor, não sei o que aconteceu, na hora que ele abriu os olhos assim, suspirou, aí morreu nos braços dela. Quantos anos você tinha? Tinha 24 na época, 13 anos isso. Meu irmão morreu com 21 anos. E o seu convívio com ele sempre foi normal? Sempre foi normal. Eu não... Dentro de casa, seus pais também com ele? Tinha esse lance do preconceito das suas tias ou pessoas de fora? Tinha. Eles evitavam o contato mesmo assim. A gente, às vezes na televisão isso, acha que... Às vezes nem dá atenção, né? Mas o simples fato de pegar, abraçar, se eles fossem fazer isso, você percebia que a pessoa tinha um receio de fazer isso. Mas eu não culpo eles, talvez por ignorância, por não ter a informação necessária. Embora eu acho que na rola esse lance de preconceito hoje em dia. Procurar saber, entrar na internet, vasculhar lá com os meios de transmissão e tudo. Não sei se quem está aí no meio aí que tem problemas da família, se caso você tenha, que eles precisam de amor e atenção. E você se apegar com Deus e tudo que Ele consola e que tudo Deus tem um propósito. Não importa se a pessoa pegou de um jeito ou de outro, o que importa é que ele é da sua família ou algum colega próximo e precisa de atenção e carinho. Obrigadão, Júlio. Valeu. Falou, pessoal.